Olá, telespectadores do canal 38. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Nós saudamos a todos os nossos telespectadores do canal 38 com a paz do Senhor e queremos convidar vocês para permanecer conosco a partir de agora aqui no canal 38 com o programa Momento com a Família. Hoje nós iremos conversar sobre o tema: o perdão preserva a saúde do seu casamento. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós logo voltaremos para conversarmos sobre este assunto que é tão empolgante e que se faz necessário na vida do casal. Voltaremos logo, um momento só. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Esse programa ele é apresentado todas as quintas-feiras aqui no canal 38, a partir das 22 horas. E também ele é reprisado todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã e nos domingos às 18 horas e 30 minutos. Você pode ter a oportunidade de assistir o nosso programa Momento com a Família. Nós iremos conversarmos hoje acerca do perdão. O perdão, ele preserva a saúde do seu casamento. Foi o tema que eu achei por bem trazer para conversar com você neste programa. Uma vida conjugal, um relacionamento, ele pode, vamos dizer assim, sobreviver até ser satisfatório. Por exemplo, na ausência de filhos. O casamento, nós também podemos dizer que ele pode também sobreviver, vamos dizer assim, às dificuldades financeiras, às doenças. Ele pode sobreviver às atribuições e à rotina do dia a dia. Isso é possível que o casamento ele venha a sobreviver. Os cônjuges, eles podem, vamos dizer assim, até sobreviver à devastação de uma coisa que é muito cruel num relacionamento, que é o adultério. Mas mesmo assim, muitos casamentos eles conseguem sobreviver diante de uma tragédia, vamos dizer assim, de um adultério. Entretanto, a saúde do casamento, do seu casamento, ele não sobrevive sem o perdão. Isso é muito importante, né? Porque nós vamos ver realmente como o perdão ele tem, vamos dizer assim, um fator muito influente em qualquer relacionamento. É tanto que os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar ao meu irmão? 7 vezes? E Jesus até respondeu: não são 7 vezes. Até 70 vezes 7. Né? Então, não há dimensão, não há limites, vamos dizer assim, para você perdoar. Se nós observarmos a trajetória da vida conjugal, vamos dizer assim, passando pelo namoro, pelo noivado, o casamento, os casais, eles aprendem a se desculpar, né? E até porque muitos e variados são os motivos onde, vamos dizer assim, os casais com facilidade eles se desculpam, né?
por exemplo, desculpam o atraso, vamos dizer assim, do namorado, desculpam o mau humor da namorada. Por outro lado, os noivos desculpam, por exemplo, vamos dizer assim, a sogra, os parentes que se envolvem no assunto, assunto deles, do casal, propriamente dito, vamos dizer assim, né? Agora, no casamento, gente, não são sempre tão fáceis, vamos dizer assim. E às vezes uma simples desculpa no casamento já não basta. É preciso perdoar. No namoro e no noivado, vamos dizer assim, há a saída de dizer assim: bem, vamos cada um para o seu lado. Desculpa ou não. Então, tudo bem, cada um vai para o seu lado e acabou o relacionamento, ou fica por isso mesmo, né? Entretanto, no casamento a coisa, vamos dizer assim, é mais séria, né? Por quê? O voto, vamos dizer assim, de ficar com o outro até que a morte nos separe, no casamento, já foi feito. No casamento, o casal já mora, vamos dizer assim, juntos, já consumou o ato sexual, já divide, vamos dizer assim, as tarefas e as contas até, né? A esposa já mudou os seus documentos, a casa está em nome dos dois, as contas bancárias são conjuntas. Então, quem observe que há uma história escrita no casamento, há memórias a partilhar, há obrigações a serem cumpridas e momentos a considerar. Então, não podemos, então, no casamento, dizer assim: vamos cada um para o seu lado. Não. Aí, então, surgem, vamos dizer assim, surgem dois caminhos, né? O primeiro caminho vamos dizer assim, o caminho o primeiro é quando um dos cônjuges ele decide não perdoar. Esse não é o caminho, vamos dizer assim, o caminho que é favorável, o caminho que devemos, mas esse é um dos caminhos. Um deles decide não perdoar. Aí o que acontece? Ele guarda então mágoas, tá certo? Congela a raiva, né? Torna-se amargo, uma pessoa amarga, e decide o quê? Minar ou acabar o amor que os uniu. Esse é um caminho perigoso, é um caminho que nós não aconselhamos, porque é um caminho que leva ao divórcio, à separação. Agora, há o segundo caminho a trilhar, que é exatamente o caminho do perdão. E é este o único que torna possível, vamos dizer assim, a concretização da vida conjugal. Contudo, vamos dizer assim, é preciso entender como ele funciona. Então vamos lá. Para aqueles que optaram pelo caminho do perdão. Então, nós precisamos entender que perdão não é esquecer. Olha, Deus, o nosso Deus, Ele é o único que consegue apagar, vamos dizer assim, nossas culpas e pecados. Deus, Ele consegue. E deles não se lembra mais, tornando-nos assim, cada vez que pedimos perdão a Ele, tornamos novas criaturas, limpos da nódoa do pecado e branco como a neve. Só Deus pode perdoar e esquecer. Seria muito bom
que nós tivéssemos assim um mar de esquecimento, que nós tivéssemos no nosso cérebro um mar de esquecimento, onde nós pudéssemos exatamente jogar nesse mar todas as nossas mágoas, os fatos que nos fazem sofrer. Pudéssemos jogar nesse mar as palavras que nos machucam, os nossos desapontamentos, os nossos fracassos, as tragédias. Como seria bom se nós tivéssemos um mar de esquecimento. Infelizmente, isto não é possível. Nós humanos, nós temos uma memória, essa memória que não se apaga. No nosso cérebro há, vamos dizer assim, uma gaveta, onde tudo fica guardado e gravado. Então, resta-nos então conviver com as nossas memórias. Aí, do ponto de vista positivo, isso é como uma dádiva, pois, vamos dizer assim, nós podemos armazenar nessa gaveta as nossas boas lembranças. Ali nós colocamos as imagens das pessoas que nós amamos, os lugares que nós visitamos, vamos dizer, o conteúdo, o aprendizado que fizemos ao longo da vida, que nos tornam mais maduros, mais experientes e mais precisos para nossas decisões futuras. Então, do ponto de vista positivo, isso é uma dádiva, porque nós podemos engavetar ali essas memórias e ficarmos sempre remoendo os lugares maravilhosos que visitamos, os momentos que nós estivemos juntos, com nossos filhos, com a nossa família, com nossos amigos. Então, do ponto de vista positivo, isso é uma dádiva. Agora, tem outro lado. Do ponto de vista negativo, o problema é que nós nos lembramos das nossas falhas e erros. Porque, como eu falei, nessa gaveta não fica só as memórias boas, só os sucessos, não. Fica as derrotas, fica nossas falhas, nossos erros, né? Nossos pecados. Todos os episódios de pessoas que nos magoaram também ficam ali engavetadas. Então, do ponto de vista negativo, nós também nos lembramos delas. Então, resumindo, tudo o que não podemos esquecer logo, precisamos perdoar. E perdoar não é esquecer, porque você não vai esquecer aquelas mágoas, elas vão estar sempre dentro de você. Então, perdoar, gente, exatamente lembrar a afronta, você, vamos dizer assim, você puxar aquela gaveta diante de você e você lembrar da afronta, sem que aquela afronta venha provocar ódio ou revolta ou desejo de vingança. Isso é perdoar. Perdoar é você aprender a conviver com a dor da traição, sem que você sinta o desejo de punir o cônjuge pelo que ele fez ou pelo que ela fez. É você perdoar, é você recordar sem rancor, a ponto, vamos dizer assim, de conseguir amar e caminhar a segunda milha ao lado de quem lhe feriu. Aleluia. Perdoar é renovar os votos de confiança, os votos de afetos trocados no casamento, gente. Outra coisa importante do perdão é que perdoar não é cicatrizar instantaneamente. Não.
as desculpas, como nós falamos, né? Elas diferem do perdão. Por quê? Exatamente, as desculpas, elas são mais instantâneas. E geralmente as desculpas, elas cicatrizam instantaneamente, mais rápido. Até porque são atribuídas aos fatos e às pessoas que não nos ferem, vamos dizer assim, tão profundamente. As desculpas, elas cicatrizam rápidos, né? Já as flechas, vamos dizer assim, que atingem a nossa alma, que fazem doer não só, vamos dizer assim, o coração, mas por vezes o corpo todo, aí as desculpas não bastam. A desculpa não é remédio para cicatrizar. A desculpa nessas situações, elas não traz saúde para o casamento, para o relacionamento. Para estas, assim, precisamos de perdão. O perdão, como eu falei, ele é diferente da desculpa, porque o perdão não sara momentaneamente. Veja bem, há um processo, vamos dizer assim, a ser vivenciado até que o ferimento ele feche e cicatrize. Fechar uma ferida leva muito tempo. Depende da ferida, às vezes pode levar até anos. E ainda assim, a cicatriz que ela deixa pode não doer mais, mas nos faz recordar do que se passou. Aleluia. É por isso que o perdão precisa que esteja envolvido com a graça. Temos que ter a graça de Deus, a graça para perdoar. Porque senão você não consegue perdoar. E quando decidimos perdoar, é necessário esperar pelo tempo da alma humana para assimilar os fatos, entender os motivos e conviver, vamos dizer assim, com as lembranças e apagar a dor. Então, não é interessante que você pule etapas, mas que seja determinado em dizer: minha alma ainda dói, mas eu já perdoei. Você tem que ter determinação, e essa determinação precisa da graça de Deus. Você precisa pedir: Senhor, dá-me graça para eu perdoar. Mesmo eu sentindo que a minha alma dói, mas eu já perdoei. Portanto, decida-se a superar, controle, vamos dizer assim, seus pensamentos e não alimente sentimentos de raiva, vamos dizer assim, ou de autocomiseração. Outra coisa importante: perdoar não é uma opção. Nem a opção de perdoar, não. Perdoar não pode ser uma opção. Até porque não há outra saída para quem foi ferido. Por isso que não é uma opção. Quem não perdoa, anula, vamos dizer assim, a possibilidade de ser livre, vivendo aprisionado às lembranças do que passou. Então, gente, o perdão aí é exatamente o passaporte para a liberdade. Quantas pessoas estão presas, encarceradas no seu mundo, porque não perdoaram e vivem no cárcere da mágoa. Quem não perdoa fica refém de muitas mazelas, mazelas que se transformam em doenças, vamos dizer assim, do físico, doenças da alma, são as patologias psicossomáticas. E quantas pessoas estão doentes, mas precisam da graça.
precisa da graça de Deus para perdoar. Porque quem foi ferido, se não perdoar e submeter-se ao processo de perdão, viverá sob o peso da dor, da traição. E tem mais, e pagará o preço, vamos dizer assim, emocionalmente, pelo erro do ofensor. Logo, perdoar, você tem que entender que não é uma opção, mas é uma decisão correta. Correta a ser tomada para que você seja livre da dor, seja livre da ira, seja livre das doenças, do envelhecimento precoce, dos olhos turvos, da aniquilação dos projetos de vida. Você precisa perdoar. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Um momento só, nós estaremos de volta. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando sobre o perdão. Ele faz bem para a saúde do relacionamento do casal. Nós já falamos algumas coisas que perdão não é uma opção. O perdão ele cicatriza diferente das culpas. Aí nós vamos agora exatamente sabermos quais são os passos. Você pode estar perguntando assim, mas quais são os passos para o perdão? Qual o rumo que eu devo, a atitude que eu devo tomar para eu perdoar? Então vamos lá. A primeira coisa para perdoar, você precisa admitir o erro. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e perdoar de toda a injustiça. Então, admitir o erro é o primeiro passo para o perdão. Eu errei. Muitos há que erram e procuram o cônjuge com beijos, abraços, presentes e até com um bom sexo, mas não pedem perdão e muito menos admitem conversar sobre os motivos que os levaram a errar. Isso é barganhar, não é perdoar. Beijar e abraçar para tentar fazer as pazes, ou então dizer eu te amo, no lugar de dizer me perdoe, são erros drásticos, meu querido telespectador, à saúde do seu casamento. Perdão é uma dádiva voluntária para quem não merece. Por isso que eu digo, precisa de graça. A graça de Deus. O segundo passo, discuta o erro. Isaías 43 e versículo 26, ele fala assim, olha: faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Então, discutir o erro é o segundo passo. Não é brigar, não, vocês vão dialogar, conversar sobre os motivos, né? Vocês vão repensar atitudes. É a única forma de um casal se fortalecer para não cair no mesmo erro no futuro. Além de proporcionar ao que foi ferido a possibilidade
vamos dizer assim, de renovar um voto de confiança por saber que seu par, que seu cônjuge que errou, está buscando ajuda e mudança. Então eu preciso discutir o meu erro, conversar sobre o meu erro. O terceiro passo para você perdoar é decidir perdoar. Eu tenho que decidir, tomar uma decisão. Eu errei. Então, decidir perdoar é sacrificar o direito de quem sofreu a dor. E isso implica exatamente não devolver na mesma moeda a afronta recebida. Perdoar é dar uma chance ao outro, lembrando que também erramos e que precisamos de perdão. Nós erramos. Depois, vamos dizer assim, de o outro assumir a culpa e discutir, vamos dizer assim, os motivos do erro cometido, aí a tarefa do que foi ferido é exatamente a de decidir perdoar. E isso significa dizer: eu estou errado, por favor me perdoe, eu amo você, enquanto o coração está sangrando. É difícil, mas precisa de graça. Precisa de graça. Antes de perdoar, diga: Senhor meu Deus, dá-me graça. E depois devemos orar a Deus pedindo força para manter a decisão do perdão e superar a dor e conviver com as lembranças. Então, decidir perdoar. Um outro passo, o quarto passo para perdoar, é você dividir a dor. Por quê? Quem trai abre feridas na alma do outro. Quem magoa provoca dor. E quem machuca faz o outro sofrer. Está vendo? Então, é você dividir a dor. Perdoar implica dividir a dor que foi imputada, que eu causei ao outro, em tratar as feridas de quem machucamos, ouvindo o lamento, enxugando as lágrimas, conversando na crise, abraçando no silêncio, assumindo o erro, pedindo perdão e prometendo acertar no futuro. Então, perdoar implica em dividir a dor. E para isso é preciso gaste o tempo que for necessário em conversa, em afeto, em oração, em abraço. Não esquecendo que precisamos de tempo. Lembrando que há arranhões que se curam em dias, ou feridas que se curam em dias. Mas há feridas que só se fecham em meses e muitas vezes muito mais. Então eu preciso de gastar tempo, dividindo a dor, colocando óleo, criando situações para que aquela dor, mesmo já tendo perdoado, mas ela está ali como que ainda no processo de cicatrização e precisa da ajuda, dividir a dor. O quinto passo para o perdão seria fazer aliança. Eu perdoei, né? Lá em Provérbios 28 e 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa
alcançará a misericórdia. Então, é necessário que haja uma aliança depois que eu confesso que nós nos perdoamos, né? Porque a confissão sozinha, ela pode produzir no outro a oferta do perdão, mas a confissão com uma atitude de mudança é a única forma, vamos dizer assim, de restaurar a confiança que foi quebrada em um relacionamento, um pacto de aliança. Eu prometo, eu vou trabalhar, eu vou lutar para não mais cair, para não mais sofrer, fazer você sofrer. Assim, para que os dois ou um só cônjuge consiga deixar hábitos antigos e práticas errôneas, é importante que o casal eles façam alguns acordos, adotando algumas atitudes, estabelecendo alianças. Os dois. Porque o processo de perdão, ele é abortado quando se descobre que o cônjuge traidor continua no erro. Aí vai tudo de estaca zero. Então é importante que haja aliança. E o sexto passo para perdoar é orar. Orar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus graça, força. A oração é só o ato de pedir, não é só o ato de pedir, mas a oração, acima de tudo, é o espaço da cura da alma. Quem é magoado encontra na oração forças para perdoar, encontra caminhos para apagar a dor e, vamos dizer assim, motivações para seguir adiante. Então é importante, centralize Deus em sua vida e em seu casamento. Aprenda com Ele a perdoar. Aprenda com Ele a amar e a acreditar em você e no seu cônjuge. Gente, Deus, Ele aposta em você. Deus acredita em seu cônjuge e sustenta o seu casamento. Mesmo que algumas coisas estejam doloridas e difíceis, não esqueça, Ele é Deus que abre portas, que cura feridas. Ele é Deus que apaga passado, que pode fazer novas e melhores todas as coisas. Isso inclui a sua vida conjugal. Oh, meu querido telespectador do programa Momento com a Família, que o Espírito Santo de Deus ele possa colocar tudo isso dentro do seu coração. Quem não precisa perdoar? Quem não necessita de perdão dentro do relacionamento? As desculpas são importantes. É preciso também que estejamos sempre nos desculpando, mas o perdão, ele cura, ele sara. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa pedir a Deus graças para perdoar. Ah, Deus, eu não consigo perdoar, eu não tenho força para perdoar o meu esposo, eu não consigo perdoar meu filho, minha filha, eu não consigo. Mas você vai orar e você vai dizer: Senhor, eu preciso de graça para perdoar, porque o perdão, ele traz saúde para o meu casamento, para o meu relacionamento. Vamos orar comigo e Deus vai lhe dar graça para você perdoar. Oremos então. Eterno Deus, oh, aleluia, Pai de bondade, eu te louvo, papai, e agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, falando o telespectador do canal 38, meu Deus, se é sobre perdão, papai. Como é difícil perdoar, Senhor. Oh, meu Deus, para nós humanos, papai, mas com a tua graça, papai, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo, eu posso perdoar. Não só
7 vezes, mas tantas e quantas vezes for necessário, eu posso perdoar, porque eu tenho a tua graça. Pai, abençoe esses casais, essas famílias. Meu Deus, que a tua graça, Senhor, seja manifestado na vida, nos lares, nos corações dessas pessoas. Que o óleo do Espírito Santo de Deus possa, Senhor, assim, de amolecer esses corações endurecidos, e que assim haja graça e então haja perdão. Pai de bondade, eu te peço estas bênçãos em prol dessas famílias, desses casais. É no nome de Jesus, teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa